palavra de Deus nos diz no livro do Apocalipse, no capítulo 9, algo que eu quero que você guarde, mas guarde mesmo, porque é uma mensagem que mexe com aquele tecido mais sensível da experiência humana. Toca naquela fibrazinha que divide o desejo de morrer do desejo de viver. É essa membrana, essa película tão tênue que acontece, que está aí entre a vontade de existir e a vontade de não existir. Olha só o que diz a palavra de Deus. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Eu queria que você pensasse comigo sobre o que está dito aqui. A palavra de Deus nos ensina que nós vivemos num universo multidimensional. Ela chega mesmo a afirmar que a gente lida todos os dias com coisas visíveis, e eu estou aqui fazendo parte do mundo visível. Você está me vendo, não é? Isso é uma televisão. Ou seja, você tem a possibilidade de enxergar esses movimentos da minha visibilidade, da minha materialidade. Esse é o mundo visível. Mas a palavra de Deus diz que a gente também existe circundado por um mundo invisível, que é constituído de uma outra energia, de uma outra existência, que a gente também chama de existência espiritual. E é justamente sobre essa existência espiritual, incidindo, caindo sobre a experiência física, humana e histórica de cada um de nós, é que o livro do Apocalipse está fazendo referência. O que aqui se diz é que haveria um tempo na experiência humana, quando milhares de seres espirituais raivosos haveriam de penetrar, de pervadir, de se imiscuir, de se meter, de vazar cada aspecto da nossa experiência como seres humanos neste planeta, e eles trariam consigo aquele poder terrível de colocar, de inocular esse veneno suicida dentro da gente. Existe um quê suicida na existência de cada ser humano. E o que a palavra de Deus diz é que, à medida em que a gente se aproxima desse momento apocalíptico, dessa era do fim da história humana, mais os seres humanos experimentam essa coisa estranha, a tal ponto que chegaria uma hora quando a humanidade inteira estaria sentindo esse latejamento esquisito, essa vontade de morrer. Aí você olha para mim e diz: espera lá, vamos parar de exagero. Eu conheço muito pouca gente que tem tido a coragem de se suicidar. É verdade, eu também conheço pouca gente que tem partido para essa medida extrema. No entanto, eu não estou aqui falando sobre o ato suicida. A Bíblia está falando é sobre o ardente desejo de morrer. Essa coisa aqui, está aqui dentro. Essa chama estranha, que tremula, que queima a gente por dentro, que induz a gente a ações que não são ações de vida, são ações de morte. E aí, nesse sentido é que eu digo que todo mundo que está me assistindo agora, em grau maior ou menor, vive, experimenta, carrega dentro de si esse desejo esquisito pela morte. Ele se manifesta na vida da gente dos modos mais diversos, os mais estranhos. Eu, por exemplo, quando vejo uma garotinha de 16 anos na esquina, com um short profundamente cavado e encravado nas nádegas, os seios bonitos, semi-expostos, com o futuro inteiro pela frente, mas que por alguma razão começou a vender seu próprio corpo na esquina. Às vezes é por fome ou por necessidade, outras vezes não. É por uma compulsão esquisita que empurra a pessoa para ali. O que ela está fazendo? Está cometendo um ato diário, gradual, paulatino, ininterrupto, insistente de suicídio. Ela não está bebendo soda cáustica, nem dando um tiro na cabeça. Ela está se matando, e se matando de uma maneira perversa, horrorosa. Eu, quando vejo, por exemplo, algumas pessoas fazendo escolhas absolutamente autodestrutivas, eu identifico esse sentimento, esse potencial suicida lá no fundo do coração. O sujeito
enche a cara, enche a cara, enche a cara, bebe, 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 bebe. Não só está no caminho de uma cirrose hepática, mas está destruindo a mente, destruindo neurônios, destruindo vínculos, destruindo relacionamento, destruindo potencial de trabalho, destruindo reputação, destruindo a possibilidade de abrir os olhos e enxergar a vida com lucidez. Lá atrás tem esse latejamento suicida operando. Eu às vezes vejo esse mesmo desejo de morrer operando nas pessoas de outra forma. É um garotão que pega uma motocicleta e acelera tão desvairadamente que alguém que olha de fora diz como ele tem vontade de experimentar todas as emoções possíveis na vida. Só que de fato, o que lá está por trás de tudo aquilo não é um desejo de viver, é um estranho e encoberto desejo de morrer. Todos os dias eu vejo pessoas, ainda que de maneira não consciente, carregando dentro de si essa ânsia de morte. E aí vale a pena a gente pensar numa reflexão de Søren Kierkegaard acerca da vida e da morte. Ele disse: quando a pior coisa que um ser humano conhece na vida é a morte, ele tem desejo de viver. Mas quando a pior coisa que ele conhece da existência é a vida, aí ele tem desejo de morrer. Isso é tremendo. Eu vou repetir só você. Quando a pior coisa que um ser humano conhece na vida é a morte, aí ele fica com vontade de viver. Mas quando de repente ele conhece uma coisa pior que a morte, e o que é que pode ser pior do que a morte? Pior do que a morte é viver com esse latejamento angustiante, suicida dentro de nós. Pior do que a morte é uma vida envenenada, uma vida que perdeu a possibilidade de amar, de se encontrar, de se dar, de se achar, de achar o outro, de passar aqui debaixo do sol carregando essa certeza enorme de significado. Isso aí é pior do que a morte. Quando as pessoas ficam cara a cara com esse vazio desgraçado de uma existência sem sentido, aí elas procuram a morte. Vale aqui eu afirmar uma coisa que a palavra de Deus diz com toda clareza. Ela diz que por trás desse espírito suicida existe uma indução espiritual maligna, satânica. A palavra de Deus diz aqui que há esses espíritos invasores que penetram na mente humana, no espírito humano, e que ficam querendo carregar você para a morte, seja através do suicídio que chega e destrói, ou seja através desse suicídio que vai a varejo, todo dia um pouquinho mais, servido gota a gota, mas que está matando você. É com você que eu estou falando, você que experimenta essa agonia de existir, você que acorda todo dia e respira desassossegado, angustiado, você que não encontra razão para viver nem nas coisas mais valorosas da vida. Você que vai fazendo coisas, saindo de uma experiência para outra, para outra e para outra, e não consegue deixar de experimentar essa coisa esquisita, esse apelo intrínseco para a morte. É com você que eu estou falando. Talvez você diga: mas e aí, pastor Caio, o que eu posso fazer para me ver livre desse negócio? Eu quero dizer que a palavra de Deus é clara e objetiva a esse respeito. Ela diz que a gente pode ser entristecido na vida, mas se a gente tem Jesus, nós não vamos ser nunca derrotados. Ela diz que a gente pode passar e experimentar abatimento, mas nós nunca vamos ficar prostrados. Ela diz que a gente pode experimentar depressão, mas nós vamos jamais existir para sempre deprimidos. Se uma coisa acontecer conosco, sabe o que é? A palavra de Deus diz que essas forças espirituais têm poder para inocular esse veneno da vontade de morrer, o desejo suicida no coração de todo mundo, exceto num tipo de gente. Você está prestando atenção? Exceto num tipo de gente. E aí a palavra de Deus é explícita. Ela diz: eles não têm poder de tocar aqueles que têm o selo do Cordeiro em suas frontes. Ou seja,
O que a palavra de Deus diz é que a minha única proteção contra esse veneno da morte é eu carregar esse selo de Deus, esse selo de Jesus na minha vida. Essas forças espirituais não têm poder para injetar esse veneno do desejo de morrer no coração de alguém que foi marcado pela graça de Deus. E se é assim, talvez você diga: o que eu posso fazer para ser marcado pela graça de Deus hoje? É simples. É simples para que o cego possa ver, o surdo possa ouvir. É simples para que até o débil mental possa entender. O que você precisa fazer é olhar para Jesus com toda a fé do seu coração. Se você hoje, aí onde você está, experimentando esse latejamento de morte, de agonia, disser, no entanto, Jesus, chega, eu não quero viver assim, eu não fui feito para isso. Não fui feito para ser essa máquina suicida ambulante. Eu fui feito para ser cheio de Deus, para amar a vida, para ter vontade de existir, com alegria, com sabor, com gosto, com cor. Então vem me socorrer. Sabe o que vai acontecer? Se aí onde você estiver, você fizer essa oração com essa vontade, com essa intensidade, com essa sinceridade, com essa fé, a palavra de Deus diz que você vai ser marcado aqui, ó, no coração. O Espírito Santo vem e sela a gente. Ele marca a gente. Ele batiza a gente com a graça de Deus, com a salvação de Deus. E aí eu quero dizer uma coisa a você: essas legiões espirituais invisíveis, por mais malévolas que elas sejam, elas não terão poder de inocular o veneno da morte na sua vida, porque você estará selado pela graça de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus será salvo. Faça isso aí onde você está. Meu convite a você é este hoje, para que você invoque a Jesus, diga: vem morar aqui, vem selar meu peito, minha alma, minha mente, meu ser, para que eu fique guardado e protegido dessa inoculação do desejo de morrer. Pense nisso, eu volto com você daqui a um pouquinho mais. Chegou a hora de nós orarmos juntos. E eu espero que você lembre o que eu disse a você ainda há pouco. Tem muita gente que carrega esse latejamento, esse desejo estranho de morrer. E é isso que o Espírito Santo quer arrancar de dentro de você hoje. Essa vontade da morte. Colocar dentro de você o desejo pela vida. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu invoco o Teu nome agora, aqui neste estúdio. E eu peço que a Tua presença se manifeste aqui e que Tu visites a cada pessoa em qualquer lugar que estejam vendo e ouvindo este programa, que Tu, Espírito Santo, arranques do coração do homem, da mulher, do rapaz, da moça, do menino, da menina, o desejo de morrer. Que Tu repreendas essas forças do mal, malignas, que colocam o desejo da morte na alma humana, e que Tu infundas no coração a forte vontade de viver, e de viver com abundância, para o louvor do Teu nome, Jesus. Faz isto agora, eu peço que seja assim, eu sei que assim está sendo, em Teu nome, Jesus. Amém.